Olá, pessoal! Vamos à nossa quarta videoaula desse tópico muito importante para você que pensa em fazer um mestrado no Profimat. Hoje vamos responder mais 5 questões, agora do Exame Nacional de Acesso de 2018. Eu sou o professor Tiago Roberto e peço que nos sigam nas nossas redes sociais, curtam e compartilhem o nosso vídeo, beleza? Vamos lá. Primeira questão. Se A é um número real, tal que, isso aqui é um fator preponderante, essa pequena observação. A é um número que está entre 0 e 1. Qual dos números abaixo é maior? Então vamos lá. Eu vou trabalhar inicialmente com as respostas. Porque como é uma prova de questões objetivas, você pode analisar primeiro as respostas. Usando a definição, raiz cúbica de A ao quadrado é a mesma coisa de A elevado a 2/3. A raiz cúbica de A é a mesma coisa de A elevado a 1/3. Raiz quadrada de A é a mesma coisa de A elevado a meio. A é a mesma coisa de A elevado a 1 e A ao quadrado é A ao quadrado. Beleza? Vamos lá. Por que eu estou fazendo essas pequenas observações aqui? Por uma coisa bem simples. Por exemplo, quanto é raiz quadrada de 1/4 e quanto é raiz quadrada de 4, por exemplo? Raiz quadrada de 1/4 é meio e raiz quadrada de 4 é 2. Bom, por que eu usei essa pequena constatação aqui? Porque, raiz quadrada, vou trabalhar primeiro com essa segunda aqui, de um número 4, e no caso o 4 é maior que 1, a raiz quadrada dele, que é 2, vai ser um número menor que o número que está aqui dentro do radical, do 4. Já o contrário acontece aqui em cima. Raiz quadrada de 1/4 é quanto? Meio. Então, o que é que acontece quando eu estou calculando raiz quadrada de um número, 1/4, que é menor que 1 e, consequentemente, maior que 0? Ele fica um número, maior que ele, porque meio é maior que 1/4. Bom, essa é a primeira observação para você perceber que quando o número está entre 0 e 1, tem essa pequena observação, que a raiz quadrada dele é um número maior que ele. A raiz quadrada dele, né? O 1/4 que está aqui dentro, a raiz quadrada vai ser um número maior. Agora, outra pequena constatação. Vou pegar esse 1/2 aqui. Se eu pegar esse 1/2 e elevar ao quadrado, vai ficar o quê? 1/4, né? Se eu pegar um 1/2 e elevar ao cubo, vai ficar 1/8. Bom, por que eu estou fazendo isso? Para você observar, quanto maior for o expoente, menor é o resultado. Então, meio ao cubo deu 1/8, que é o contrário que aconteceria se eu elevasse, por exemplo, 2. 2 ao quadrado é 4. 2 ao cubo é 8. Então, quando eu aumento o expoente, nesse caso aqui, o valor da potência aumenta. Por quê? Porque é um número maior que 1. Agora, quando o número está entre 1 e 0, quanto maior for o expoente, menor vai ser o resultado. Então, bom, eu já tenho essa observaçãozinha aqui. Eu criei aqui a relação na forma fracionária e na forma de potência com expoente natural mesmo. Então, qual vai ser o maior desses números? O maior desses números acontecerá quando o expoente for o menor. E desses aqui, qual é o menor expoente? Se você prestar atenção, o menor aqui será qual? 1/3. 1/3 é o menor. Bom, se você quiser trabalhar com frações equivalentes,
Esse 2/3 é a mesma coisa de 4/6. 1/3 é a mesma coisa de 2/6. E o meio é a mesma coisa de 3/6. E aqui, né, já é maior mesmo, porque os números de baixo são fracionários com numerador menor que denominador. Então, é um número menor que 1 nos 3 casos. E, obviamente, o menor expoente acontece nesse caso aqui. Então, a resposta correta é a letra B, que seria diferente se o A fosse maior que 1. Se o A fosse maior que 1, qual seria o maior dos números? Com certeza, A ao quadrado. Beleza? Vamos lá, próxima. Se a equação, uma equação quadrática, né? ax² mais bx mais c igual a zero, com a diferente de zero, é equivalente a essa equação. ax mais k² mais h igual a zero. E denotando delta por b ao quadrado menos 4ac, pode-se afirmar que, bom, essa forma aqui de escrever uma equação quadrática é a chamada forma canônica. Então, qual é a ideia para a gente conseguir chegar nessa forma canônica? Completar quadrados. E é isso que a gente vai fazer aqui. Então, bom, toda a técnica para completar quadrados, você começa primeiramente dividindo aqui. Eu vou dividir esses dois membros aqui, né? Na verdade, não é dividir, é pôr em evidência o A. Por quê? Porque tem esse A aqui fora. Ó. Então, vai ficar o quê? Ó? A, abre parênteses, x² mais b sobre ax mais c igual a zero. Até agora eu só fiz pôr o A em evidência. Agora a gente vai começar com a técnica do completar quadrado. Beleza? Então vamos lá. Qual é a técnica do completar quadrado? É somar com zero. Só que a pergunta é qual vai ser esse zero? Então você vai pegar esse termo aqui, ó, do meio, o coeficiente do x, dividir por 2. Então b sobre a dividido por 2 fica b sobre 2a. E elevar ao quadrado. Então, divide por 2 e eleva ao quadrado. Então, b sobre 2a ao quadrado é b² sobre 4a². Só que eu vou somar e subtrair. Porque é aquela história de somar com zero. Mais c igual a zero. E o que é que você conseguiu criar aqui? Ó? Preste atenção. Vou colocar um colchete. E isso aqui. X mais b² sobre 4a² menos b² sobre 4a². Vou trocar esse parêntese por esse colchetezinho aqui. Mais c igual a zero. Isso que está aqui, ó, é um produto notável. Beleza? Vou aqui para o próximo. Vai ficar A. Lembra do produto notável? Olhe para cá, isso aqui vai ficar, ó, x mais b sobre 2a ao quadrado. Se você quiser garantir que esse termo que está aqui elevado ao quadrado é igual a esse daqui, ó, que eu estou colocando um asterisco em cima, é só usar a distributivazinha. Menos b² sobre 4a², fecha colchete, mais c igual a zero. Agora é só usar a distributivazinha para ficar no formato que ele quis lá. Então vai ficar a x mais b sobre 2a ao quadrado. Ó. Agora esse a daqui vezes esse daqui. Ó. Só que tem esse a e vai multiplicar por alguma coisa que está sobre a ao quadrado.
Então, isso aqui vai ficar menos b² sobre 4a. Mais c igual a zero. Só fazendo um MMC rapidamente. Para ficar no formato padrão que foi dado. Vou colocar um maisinho e abrir um colchetezinho aqui. Menos b², ó, 4a vezes c, 4ac. Dividido por 4a, ok? Igual a zero. E voltando para a pergunta é, denotando-se delta por b² menos 4ac. Então, ó, aqui é o oposto. Então, aqui vai ficar a, que multiplica x mais b sobre 2a ao quadrado, mas ele diz que delta, ó, é igual a b² menos 4ac. Só que o que está aqui é o oposto. Então, concorda que eu posso colocar menos delta sobre 4a igual a zero? Então, voltando, qual será a resposta? Pode-se afirmar que K, que é esse rapazinho que está aqui, ó, que é esse mesmo que está aqui, o K igual a B sobre 2A. Então, ó, K igual a B sobre 2A. Que pode ser tanto da letra B, como da letra E. E o H que está aqui, vai ser igual a quem, ó? Ó, é exatamente esse cara. E vai ser menos delta sobre 4A. Então, qual seria a resposta? Só poderia ser a letra B, mas delta aqui tá, o H está como delta sobre 4, e não é, porque tem um menos. Então, é menos delta sobre 4. A resposta correta, a letra E. Uma questão relativamente fácil, que só não precisa se atrapalhar com as contas. Tranquilo? Se você prestar um pouquinho mais de atenção, você vai ver que quando a gente estiver trabalhando com função quadrática, essa é uma maneira de encontrarmos tanto o x do vértice como o y do vértice de uma parábola, ou seja, as coordenadas do vértice de uma parábola. Beleza? Vamos lá. Próxima. No ano passado, uma turma tinha 31 estudantes. Então, vamos lá. Uma turma, naturalmente, que seja dividido por meninas e meninos. Vou fazer essa pequena observação aqui logo inicial. Meninas, eu vou dizer que existem X meninas. E meninos, existem Y em meninos. Só que como tem 31 estudantes, então vai ficar como minha equaçãozinha aqui inicial, X mais Y igual a 31. Neste ano, o número de meninas aumentou 20%. Então, se tinha X meninas, vai ter quantas meninas agora? X mais 20% de X, certo? Isso aqui é a mesma coisa de X mais 20% é a mesma coisa de 0,2. Então, X mais 0,2x, que é igual a 1,2x. E o número de meninos diminuiu 25%, ou seja, passou de y para y menos 25% de y, ou seja, será y menos 0,25y. E y menos 0,25y é igual a 0,75y. Tranquilo? Como resultado, a turma deste ano tem um estudante a menos. Bom, se tinham 31 estudantes, agora vão ter quantos? 30. E a pergunta é,
qual percentual de meninas na turma, ó, deste ano. Então, no final, a gente ainda vai ter que fazer uma regrazinha de 3. Então, vamos lá. Qual vai ser a segunda equação? 1,2x mais 0,75y igual a 30. Ok? Vou fazer essa continha aqui no próximo, porque vai ter mais espaço. X mais y igual a 31. E o outro é 1,2x mais 0,75y igual a 30. Ok? Vamos lá. Existem algumas maneiras de resolver, né? Eu vou usar o método da adição. Vou multiplicar essa de cima aqui por menos 1,2. Então, vai ficar o quê? Menos 1,2x menos 1,2y igual a menos 37,2. E repete a de baixo. 1,2x mais 0,75y igual a 30. Soma tudo. Menos 1,2 mais 0,75 é bom pensar no dinheiro, né? Que fica fácil. Seria 45 centavos, só que com menos aqui. Menos 0,45y. Igual a menos 7,2. Então, vou multiplicar por menos 1 e já dividir por 0,45. Y igual a 7,2 dividido por 0,45. Multiplicar por 100 para criar essa fração equivalente mais simples. Logo, y, confiram as contas, é igual a 16. Consequentemente, se y é igual a 16, x mais 16 igual a 31. Logo, x igual a 15. E 15 é o número de meninas. E nesse ano existem 30 estudantes. Como tem 15 meninas, né? Nem precisa fazer regra de 3. 15 não é metade de 30? Então, qual é o percentual de meninas? 50%. Resposta correta, letra D. Próxima. Quantos números distintos de 8 dígitos é possível formar usando 2 algarismos 1 e 6 algarismos 2? Então, ó, é como se fosse um número assim, ó. Não é 2 algarismos 1? Então, 1 e 6, 2. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu quero movimentar esses números. Então, como eu quero movimentar todos esses números, isso é um caso de permutação. Só que existem vários números repetidos. Então, é um caso de permutação com repetição. Então, é permutação de quantos números? Permutação de 8 números, só que 1 se repete 2 vezes. E o 2 se repete 6 vezes. Então, isso aqui é 8 fatorial sobre 2 fatorial, 6 fatorial. Parece até a fórmula da combinação, né? Então, isso aqui vai ser 8 vezes 7 vezes 6, 2 fatorial vezes 6 fatorial, simplifica. Então, vai ficar 8 vezes 7, 56. 2 fatorial é 2. E 56 dividido por 2, 28. Uma questão muito fácil. Lembrou da fórmula, né? Que essa aqui é uma aplicação direta de fórmula. Ou se quiser raciocinar como esses dois aqui sendo um elemento só, mas enfim, a fórmula vamos dizer que a fórmula é batata, porque fica muito simples fazer com ela, certo? Vamos à nossa última questão de hoje. Uma questão um pouquinho mais trabalhosa, mas quando vocês perceberem, minha resolução,
verá que é tudo muito trivial. Assim, trivial o raciocínio. Por quê? Pensar em trigonometria no triângulo retângulo é trivial. Pensar em teorema de Pitágoras também é trivial. Pensar em lei dos cossenos, que a gente vai usar depois, não é tão trivial, mas não é uma fórmula extraordinária. E é uma fórmula que sempre está caindo nas seleções de Profimate. Então tem que ficar um pouquinho ligado, certo? Então, ó, se você prestar atenção, antes de eu fazer qualquer leitura, ó, já tem esse ângulo reto aqui. Então, vai me ajudar para alguma coisa aqui. Então, vamos lá. Uma pessoa anda 1 km em linha reta. Depois gira 30 graus à sua direita e anda mais 1 km. Por fim, gira esses 90 graus que eu circulei à sua esquerda e anda mais 1 km. A figura abaixo ilustra o deslocamento. Qual a distância em quilômetros entre o ponto inicial e final deste deslocamento? Então, a pergunta é muito simples. Ó. Qual é a distância daqui até aqui? Não muito bom, não. Deixa eu dar uma escada melhor. Então, a pergunta é essa. Então, essa distância daqui até aqui, eu vou dizer que é x. E a pergunta será bem simples. Qual o valor de x? Ok? Então, vamos lá. Como é que eu vou começar a construir essa questão? Eu vou começar terminando de tracejar esse triângulo aqui imaginário. E daí eu já observo uma propriedadezinha. Se aqui é 90, aqui é 30, consequentemente aqui só pode ser 60. E se aqui é 60, consequentemente aqui será igual a 120. Então a história vai ser a seguinte. Eu vou descobrir primeiro qual é essa medida e depois essa. Então essa daqui de baixo eu vou chamar de y e essa daqui de z. Por quê? Porque eu vou destacar esse triângulo aqui, ó. Vou chamar aqui de A, B, C. E nesse triângulo ABC eu vou usar a famosa lei dos cossenos. Então vamos lá. Primeiro passo. Vamos observar esse triângulo aqui, que eu estou colocando um asterisco dentro dele. Eu tenho esse ângulo de 30 graus e tenho esse ângulo de 60 graus. O Z é a hipotenusa. Então, se o Z é a hipotenusa, se eu olhar para o ângulo de 30 graus, o Y vai ser o quê? O Y será o cateto oposto, concorda? Porque se o Z é a hipotenusa, o 30 está aqui, o Y é cateto oposto. Então, para cateto oposto, e esse 1 aqui, qual é a razão trigonométrica que a gente vai usar? Tangente, né? Porque a gente não pode usar o cateto oposto e a hipotenusa, porque a gente não tem. Então, vamos lá. Tangente de 30 é igual a cateto oposto, que é y, sobre 1. Então, tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, igual a y sobre 1. 3y igual a raiz de 3, consequentemente, y igual a raiz de 3 sobre 3 quilômetros, né? Só para deixar a unidade de medida. Ok. Agora, para encontrar o z, eu vou usar o teorema de Pitágoras, para não precisar usar trigonometria mais uma vez. Então, vai ficar z ao quadrado igual ao y ao quadrado, que eu acabei de encontrar, mais 1 ao quadrado. Então, vai ficar z ao quadrado igual y ao quadrado. Quem é y? Raiz de 3 sobre 3. Ao quadrado fica raiz de 9 sobre 9. Raiz de 9 é 3. 3 sobre 9 dá para simplificar. Vai ficar 1 terço. Então, 1 terço mais 1, que é igual a 4 terços. Consequentemente, z será raiz quadrada de 4 terços, que é a mesma coisa de 2 sobre raiz de 3. Racionalizando, é a mesma coisa de 2 raiz de 3
sobre 3 quilômetros. Pronto, já encontrei o valor de Z e já encontrei o valor de Y. Por que eu encontrei? Porque o triângulo ABC, eu vou precisar saber quanto é a medida de BC. Então, preste atenção. A medida de BC será 1 menos Y. Então, BC será 1 menos raiz de 3 sobre 3. Que é a mesma coisa de 3 menos raiz de 3 sobre 3. Pronto, já tenho a medida de BC. E agora a medida de AB. A medida de AB, vou botar aqui, será 1 mais Z. Então, será 1 mais 2 raiz de 3 sobre 3. Que é a mesma coisa de 3 mais 2 raiz de 3 sobre 3. Pronto. Já tenho tudo o que eu precisava. Deixa eu colocar só essas pequenas observações aqui no próximo. AB é igual a 3 mais 2 raiz de 3 sobre 3 quilômetros. Deixa eu ver o próximo. BC, que é 3 menos raiz de 3. 3 menos raiz de 3 sobre 3. Não é isso mesmo? Pronto. Quilômetros. E a medida que a gente quer saber, que é o AC, que é igual a x. Pronto. Lei dos cossenos. O que é que diz a lei dos cossenos? A fórmula geral, né? A ao quadrado igual a b quadrado mais c quadrado menos 2 vezes b vezes c vezes cosseno de alfa. O alfa aqui, no caso, será o 120, que eu estou destacando aqui de vermelho. Ok? Então, vamos lá. Então, quem é o A? O A é o que eu quero saber. Então, vai ser o x. X ao quadrado igual a 3 mais 2 raiz de 3 sobre 3 ao quadrado, mais c ao quadrado. O c ao quadrado, deixa eu colocar essa observação aqui. Isso aqui será o b, isso aqui será o c. E o AC é o Azinho. Mais c ao quadrado, que é 3 menos raiz de 3 sobre 3 ao quadrado, menos 2 vezes 3 mais 2 raiz de 3 sobre 3, vezes 3 menos raiz de 3 sobre 3, vezes cosseno de 120. Ok? Então, vamos lá. Fazer essa conta agora toda. X ao quadrado é igual. Produto notável, né? O quadrado do primeiro, 9, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes 3, 6, vezes 2, 12, raiz de 3. Mais o quadrado do segundo. 2 ao quadrado, 9. Raiz de 3 ao quadrado é raiz de 9, que é 3. 3 vezes 4, 12. Dividido por 9. Nem precisava desse parênteses aqui, mas tudo bem. Vai ficar organizado. De novo, quadrado primeiro. 3 ao quadrado, 9. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai ficar 6 raiz de 3. Mais o quadrado do segundo, 3 sobre 9. Ok? Só uma pequena observação. Cosseno de 120 é a mesma coisa de menos meio. Então, se tem menos meio aqui e menos 2 aqui, um é o oposto do outro. Então, quando eu multiplicar, ó, vai ficar igual a 1. Então, eu posso colocar aqui o mais direto. E só multiplicar esses dois.
Então, vamos lá. Aqui é distributiva. 3 vezes 3, 9. 3 vezes menos raiz de 3 dá menos 3 raiz de 3. 2 raiz de 3 vezes 3 mais 6 raiz de 3. Mais 2 raiz de 3 menos raiz de 3. Vai ficar menos 2 vezes raiz de 9, que é 3. Então, 2 vezes 3, 6. Isso tudo sobre, menos, ó, isso, sobre 9. Pronto, denominadores são iguais. Vai ficar tudo sobre 9. Aí vamos lá, agora é só somar. 9 mais 12, 21. 21 mais 9, 30. 30 mais 3, 33. 33 mais 9 dá 42. 42 menos 6, 36. 12 raiz de 3 menos 6 raiz de 3 dá 6 raiz de 3. 6 raiz de 3 menos 3 raiz de 3 dá 3 raiz de 3. Mais 6 raiz de 3 vai dar 9 raiz de 3. Dá para perceber que tanto 36 quanto 9 raiz de 3 dá para dividir por 9? Consequentemente, ficará x² igual a 36 dividido por 9 dá 4, mais 9 raiz de 3 dividido por 9 fica igual a raiz de 3. Logo, x² igual a isso. Consequentemente, quem é x? Lembrando que x é uma medida. E se é uma medida, é um número positivo. Só pegar a raiz positiva, que é raiz quadrada de 4 mais raiz de 3 quilômetros. Essa é a resposta. Uma resposta muito bonita, porque é o valor exatamente exato. Uma redundância, mas é porque é o valor. Não precisa de uma calculadora para calcular. O bom do Profimate é isso, porque ele dá a resposta da melhor maneira. E a resposta correta será a letra A. Valeu, galera! Espero que vocês tenham gostado de mais uma videoaula. Uma aula muito importante, muito legal. Eu fiz esse mestrado e quem realmente tiver interesse em fazer, siga nosso canal, curta e compartilhe o nosso vídeo. Mais uma vez, eu consegui meu mestrado, você também irá conseguir. Valeu? Grande abraço a todos e tchau, tchau.